É tempo de Pêssar. O fundamental em Pêssar pela Torá é o mandamento de comer matzá, que é o nome em hebraico para o pão não fermentado, pão asmo, e o mandamento de não comer hametz, que é o nome em hebraico para este mesmo pão que fermentou, o que se dá, segundo os entendidos, após meros 18 minutos de termos misturado o grão, quer seja trigo, cevada, centeio, aveia, espelta, com água e o deixado exposto ao ar livre. É um processo natural, governado pelas bactérias do ar. E o mandamento de retirar o seor, que comumente é traduzido como fermento nas nossas Bíblias, mas que de fato é um pedaço de massa já fermentada que se utiliza na panificação milenar como um iniciador no fazimento de pães. É um pedacinho de velha massa já fermentada, que faz a aceleração da fermentação da massa nova, ao ser acrescida a ela. Na Torá, a instrução sobre Pêssar, o que fazer, como celebrá-la, não é de modo algum extenso ou detalhado. Temos as instruções sobre o cordeiro, que não mais se aplicam porque não temos um templo para onde levá-lo. O cordeiro precisava ser imolado em Jerusalém, no templo. E Pêssar e a festa de Asmos, Hag Hamatzot, é uma das 3 festas de peregrinação, onde há o mandamento de ir a Jerusalém celebrá-la. Isso enquanto havia templo lá. E em relação ao cordeiro, era para ser assado no fogo, inteiro, cabeça, pés, tudo, repartido dentro de uma casa por uma família, que poderia ser uma família estendida, ou seja, irmãos, família espiritual. O que não fosse comido do cordeiro precisaria ser queimado por inteiro, nada sobrando até amanhã. O Estatuto da Páscoa, Huk Pessar, só poderia ser comido por alguém circuncidado. Na época, um homem, natural ou estrangeiro, circuncidado na carne do seu prepúcio. Pêssar foi ordenada como estatuto perpétuo por todas as gerações. Temos instruções básicas sobre Pêssar em Êxodo capítulos 12 e 13, em Deuteronômio capítulo 16, em Números 9, quando é tratado também sobre a segunda Pêssar, em Êxodo 34, verso 18 e verso 25. E em relação aos sims e nãos, temos apenas 3 elementos: o cordeiro assado, as ervas amargas, maror, o matzá, que é o pão asmo, o hametz, que é o pão levedado, e o seor, que é a velha massa fermentada. E muitas vezes nos é repetido o seguinte, como lemos em Êxodo 13, 6, 7 dias comerás pão asmo, matzá, e no 7º dia será uma festa, Hag, Ayod Revavirê, comer-se-á pão asmo durante 7 dias, e não se verá hametz, pão levedado contigo, nem ainda se verá seor, fermento, velha massa, contigo em todos os teus alojamentos. E como peculiaridade temos ainda dito que, e naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo, isso se faz por causa do que Yod Revavirê me fez quando eu saí do Egito. E em seguida é dada a ordenança sobre o tefilim, que é um sinal na mão e entre os olhos, como frontal na testa, representado por um fazer e um pensar. Em Êxodo 13, 9, nós lemos, e te será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a Torá de Yod Revavirê esteja na tua boca, porque com mão forte Yod Revavirê te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança, Huk, estatuto, a seu tempo, ano após ano. E então se tem o mandamento do resgate do primogênito, quer seja de ser humano, quer seja de animal. E o que eu desejo compartilhar hoje é que eu frequentemente vejo que tudo na Torá é simples. Observe que eu não falei fácil, eu falei simples, a diferença. E sempre nesta época, somos também bombardeados por uma extensa halahá judaica
cheia de cercas, que, embora proveniente de um lugar de temor, que precisa ser sempre respeitado, porque o temor a Yod-Heh-Vav-Heh é o princípio da sabedoria, amplia de tal forma aquilo que deve ser retirado, que o risco é o distanciamento extremo daquilo que o Eterno escreveu originalmente para nós como instrução. E aí você tem aqueles que dizem que os 5 grãos, que sim, eram os mais comuns para se fazer pão tradicionalmente, aveia, centeia, trigo, cevada, espelta, sejam retirados até quando forem ingredientes em cosméticos. A remoção de outros agentes que causam levedamento, mas que nada tem a ver com massa de pão, como fermentos químicos, bicarbonato de sódio, cerveja, sendo que a Pêssar é celebrada com vinho e precisa ser. Yeshua a celebrou assim, com vinho, que é uma bebida fermentada. A questão é que a Torá é específica no pão levedado, que é o que significa o hametz. E aí é curioso porque a diferença entre o matzah e o hametz é bem pequena, é tão somente o tempo. A massa do matzah, enquanto ainda não assado, após 18 minutos se tornará hametz. Nunca se tornará cerveja, cosmético. E se fôssemos levar às últimas consequências, as cercas, seria mesmo necessário montar uma bolha com ar esterilizado, porque o agente que causa a fermentação da massa para fazer um pão está mesmo no ar. Então, por um lado, está o fato de que o ser humano não tem limites para buscar fazer cercas. E cercas, embora algumas sejam boas porque protegem de uma queda, de um tropeço, colocando marcações em limites, correm o risco de se tornarem jugo e, pior ainda, causarem um distanciamento total do fundamento das instruções dadas, a ponto de não se enxergar mais os porquês e aí ter o risco de se acabar perdendo a lição que Yod-Heh-Vav-Heh quer ensinar. Pêssar é um jantar, uma refeição, que é feita na primeira noite da festa de pães asmos, Hag HaMatzot, um Shabat, em 15 de Nissan, e é feita de acordo com um rito descrito na Haggadah, onde temos o roteiro da história, que é o Magid, se fala das pragas do Egito, as perguntas que os filhos fazem, os cálices de vinho, os salmos que são cantados, o Hillel. Temos Yeshua e seus discípulos celebrando, comendo Pêssar em Lucas 22, 17 a 20, Mateus 26, 26 a 28 e também em João capítulo 13. Tudo é descrito de acordo com uma ordem que é chamada Seder, pois esse jantar é um memorial para que seja vivenciado como um ensaio profético da sua própria saída do Egito e ensinado aos filhos acerca deste evento que vai voltar a acontecer como um segundo êxodo profetizado e em vários aspectos semelhante ao primeiro êxodo. Podemos ver isso quando lemos Apocalipse e algumas das pragas que ali estão profetizadas. Escuridão, granizo e fogo, animais, perseguição, fuga para o deserto e livramento em asas de águia. A Páscoa. Pêssar é, sem sombra de dúvida, a data mais importante do calendário bíblico e também a mais atacada. Há muito tempo o cristianismo se desconectou da Pêssar e instituiu uma Páscoa que não tem quase nada daquela estabelecida na Bíblia. Êxodo 12, o 14º dia, tem-se uma data fixada por Roma a partir da quarta-feira de cinzas, aniversário de Tamuz, que é abominação, de acordo com a Torá. Mas por que a data mais importante do calendário bíblico? Porque em Êxodo 12 é o próprio Eterno quem diz que este será o início dos meses do ano, o início de uma vida fora do Egito como escravos. É interessante que as instruções básicas de Pêssar, de acordo com a Torá,
imolar um cordeiro macho de 1 ano, separado no 10º dia, colocar o sangue no umbral da porta, comer o cordeiro todo, queimar o que porventura sobrasse até amanhã. Cada casa era como um altar. Quem não se separasse desse altar estaria protegido do anjo da morte. Todo aquele que obedeceu, o seu primogênito não pereceu. E todos os demais primogênitos no Egito pereceram, incluindo os dos animais. E isto porque o Egito matou primogênitos dos meninos no Nilo e não se importou. E na Torá nos é ensinado que existe a lei medida por medida, midá keneged midá, na qual todo pecado encontra o resultado morte, mais cedo ou mais tarde. O Eterno estabelece um rito de Pêssar. Em Números capítulo 9, quando se está tratando da segunda oportunidade para a celebração de Pêssar, e esta é outra peculiaridade, só Pêssar tem isso. Só Pêssar se diz que é para viver isso como se você estivesse saindo do Egito. Você mesmo, uma realidade individual. Pêssar tem penalidade de ser extirpado do povo por desobediência a qualquer dos seus estatutos. Hukim. E em Números 9, 11, nós lemos: no 14º dia, no 2º mês, à tarde, celebrarão e comerão com pães asmos e ervas amargas. Quero aproveitar e assinalar também que maror, que é interpretado como erva amarga, não tem a palavra erva, mas só amargo, de forma que você encontra sábios, embora de forma minoritária, sustentando que o matzor, que seria amargo, e aí haveria um paralelo entre o matzá de Pêssar, descrito em Êxodo e em Números, com aquele de Deuteronômio 16, onde se lê claramente que o matzá é sinônimo de pão da aflição. E continuando no verso 12 do capítulo 9 de Números, nós lemos: nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso, segundo todas as ordenanças de Pêssar a celebrarão. Aqui é Hukat, estatuto. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando e deixar de celebrar Pêssar, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta a Yod-Heh Vav-Heh no seu tempo determinado. A palavra aqui é Korban, na Moed, no agendamento solene. Esse homem carregará o seu pecado, e se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Pêssar, a Yod-Heh Vav-Heh, segundo o estatuto Huk da Pêssar e segundo o seu rito, aqui é Mishpatu, os juízos, sim a celebrará. Haverá uma só ordenança ou estatuto para vós que nascestes na terra e também para o estrangeiro. Em Êxodo 12, no verso 14, nós lemos: e este dia será para vós por memorial, e fareis dele uma festa a Yod-Heh Vav-Heh por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa, Hag, por ordenança eterna. Hukat Olam. Nós temos a ordenança de comer matzá por 6 dias. Diz assim no verso 15 do capítulo 12 de Êxodo: 6 dias comereis pães ázimos, matzá. Até o 1º dia afastarás o seor, que aqui na tradução é fermento, das vossas casas. É interessante que seor é a parte da massa azeda que era o iniciante da levedação. Seria uma massa velha, fermentada, e não qualquer fermento químico. Alguém poderia pensar, mas fermento não é fermento? Não, os processos são diferentes. Mas o que eu vou propor é que há uma razão de ser na massa, ser fermentada, ser antiga. Esse seria o objeto do que Deus quer ensinar. E é por isso que em 1 Coríntios 5:8 nós lemos Paulo escrevendo o seguinte: portanto, guardemos a festa, não com fermento velho. Esse é o conceito de seor, a massa fermentada já velha. E aí ele vai nos oferecer o sentido espiritual dessa velha massa fermentada. Nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com matzá, os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Essa midrash de Paulo aqui nos traz algo que é precioso. A instrução em Pêssar é começar uma massa para o pão do zero, sem usar nenhuma fermentação antiga. E mais do que isso, por 7 dias, apenas comer desta massa, desse pão não fermentado, o matzá. Em todo o restante do ano, inclusive nos Shabbatot semanais, não há qualquer problema em se comer o pão fermentado, que é o que significa hametz. Hametz
não é um tipo de fermento. Hametz é apenas o nome em hebraico para o pão fermentado, levedado. E então somos convidados a discernir qual seria a diferença entre o matzá e o hametz. Há quem sustente que a levedação do pão foi descoberta pelos egípcios, porque a humanidade tinha o hábito de misturar o trigo ou qualquer dos grãos usados para fazer pão, que os judeus separam 5 em particular: o trigo, a aveia, o centeio, a cevada e a espelta. E a tradição da halahá, que é a instrução rabínica de como cumprir adequadamente os mandamentos, estabelece uma cerca que determina que esses 5 grãos sejam retirados das casas durante a semana de matzá, pão asmo. Essa ordenança não encontramos na Torá. Na Torá, tão somente encontramos a proibição de comer hametz, pão levedado, durante os 7 dias da festa de pães asmos. E eu vou ler de novo o verso 15 de Êxodo 12. 6 dias comereis matzá, pão asmo. Até o primeiro dia afastarás o seor, massa levedada velha, das vossas casas, porque todo aquele que come hametz, pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. A penalidade é karet, ser cortado ou extirpado do povo. Em Deuteronômio 16, nós lemos: observa o mês de Abib, que é esse primeiro mês, o mês de Nissan, hoje como se chama. O início da primavera, o rebrotar da vida, 2 testemunhas, uma no céu, a lua nova, e outra na terra, o grão cheio na orelha, que é o que significa Abib, no caso, o grão de cevada. E o verso continua: e celebra a Pessah, a Yod Revavirê teu Deus, pois no mês de Abib, Yod Revavirê teu Deus te tirou do Egito à noite. Portanto, sacrificarás a Pessah, a Yod Revavirê teu Deus, do gado e do rebanho, no lugar que Yod Revavirê escolher para ali colocar o seu nome. Este lugar é o templo em Jerusalém. E continuamos aqui no capítulo 16 de Deuteronômio com as instruções que a Torá traz sobre Pessah. Verso 3: com ela não comerás hametz, pão levedado. 7 dias comerás com ela pães ázimos, matzá. E aqui, o pão da aflição. E é por isso que eu falei para vocês que alguns estudiosos, sábios, entendem que maror não seria erva amarga, seria uma qualidade do matzá, seria um pão da humildade. Precisa levar a uma restrição também, porque matzá tem uma raiz em comum com Mitzrayim, que quer dizer lugar estreito. E aqui a aflição é ani, da humildade, desse apequenamento, o pão da sinceridade. É interessante que a palavra matzá contém 3 letras, men, tzadik e re. A palavra hametz, que é o pão levedado, também 3 letras, em comum o mem e o tzadik, mas ao invés do re, que é a 5ª letra, tem o het, que é, não por acaso, a letra mais parecida com o re, mas enquanto o re tem uma pequena abertura, o het é totalmente fechado em 3 lados. Vou mostrar para vocês a semelhança. E aqui temos mais uma lição desenhada na Torá. Quase as mesmas letras, e a única letra diferente tem uma diferença que é sutil, que precisa ser olhada de perto. Há algo que pode ser enganoso entre aquele pão baixo, sincero, da verdade, o matzá, e o hametz, que é o pão inflado, levedado, cheio de ego, que é o que se precisa tirar e se abster de consumir por uma semana inteira no início do ano. Yeshua cita Deuteronômio 8 para dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é claro que não é à toa que a questão aqui é pão. A Torá, ela é comparada a pão. E existe um pão físico e existe o pão que procede da boca de Deus. E então há aqui algo que nós não podemos errar. Enquanto muitos estão super ocupados com as inúmeras cercas que foram criadas para que se não comesse hametz, a questão é que a Torá se ocupa com pão. E não é por acaso que se trata de pão. E matzá é um pão de um trigo misturado em água que é assado em até 18 minutos para não fermentar. E hametz é um pão, o mesmo pão que passou dos 18 minutos. Hametz não é outra coisa senão um pão que não se deve comer no mundo físico para que nós possamos aprender algo do mundo espiritual. E aí tem
um midrash que eu quero compartilhar com vocês, de um tratado da Guemará, do Rabino Yehudá, em que ele discorre sobre a árvore do conhecimento, aquela do Éden, Etz Hadaat. E enquanto muitos rabinos conjecturam ter sido uma árvore de figo ou uma vinha, este rabino ele diz que era uma árvore de trigo, Ritá. E ele traz a associação de que uma criança só consegue dizer dadá ou mamá, aba, ima, que é pai, mãe, ou melhor, papai, mamãe em hebraico, até que ela experimente o sabor do grão de trigo, que seria essa árvore do conhecimento, pois o comer alimentos sólidos é oferecido a crianças a partir dos 6 meses de idade, e é a partir de então que há um amadurecimento das cordas vocais também. E sim, mesmo uma criancinha de tenra idade, ao começar a pronunciar mamá e papá, discerne o suficiente para não dirigir tais expressões de tratamento a nenhum outro homem ou mulher que não sejam sua mãe e seu pai. E a conjectura é que haveria um poder espiritual no grão, uma energia que gera um poder de começar a falar e um início de um discernimento do que é falado, de modo que todas as plantas foram criadas pela boca de Elohim, pelo seu falar. E por isso, aquilo que se come estaria carregada também de uma energia proveniente desta planta gerada pela boca de Elohim, P. Elohim. Que o matzá seria o pão da emuná, o pão da fé, da fidelidade, da confiança, enquanto o hametz representaria o oposto disso, algo cheio de ego, arrogância, altivez, algo que fermentou. E neste sentido, a Pêssar seria uma oportunidade para fazermos um reset anual, fazendo também uma rejeição simbólica de tudo o que o ego representa e também que o Egito representa, aceitando o convite da constrição de comer algo associado a uma aflição, humildade, simplicidade. E no sentido espiritual, poderíamos pensar em que precisamos, uma vez por ano, nos debruçar sobre a Torá por 7 dias, como se ela fora uma massa nova, não levedada, jogando fora a velha massa de ideias preconcebidas, de tradições humanas, e lendo-a pelo que ela é, para que nós permitamos que a boca de Deus, colocada também no trigo da palavra, possa resetar os nossos corações, de modo a gerar uma rendição dos nossos egos e um alinhamento ao divino, a renovar a nossa conexão para um novo ciclo de início, onde precisamos reviver uma libertação do Egito, de qualquer tipo de escravidão, a qualquer tipo de concupiscência que estiver abrigada em nós. E é assim que o rito físico do Bedikat Hametz, que é a busca, a procura pelo Hametz, que é o pão fermentado, deve ser física apenas para nos lembrar que esta busca precisa ser um exercício espiritual, enquanto comemos os asmos de Deus, a matzá, o pão da emuná, da fé, da fidelidade a Deus, abrindo mão da fermentação do hametz, daquilo que já estamos acostumados, mas que provém de tradições, de doutrinas humanas, de áreas confortáveis, mas que não são a Torá pura e simples. Nós não podemos nunca esquecer também que hoje nós não conseguimos, vou repetir, hoje nós não conseguimos cumprir o mandamento de Pêssar. Pêssar foi dada como uma festa de peregrinação a Jerusalém, na época em que o templo estava de pé. Hoje, o que nós podemos fazer, e de fato devemos fazer, é celebrar Pêssar como um memorial, fazendo de todo o coração o melhor para obedecermos à Torá. E há muito da halahá que já está muito desconectado da Torá. E no cristianismo, pior ainda, além de desconectado da Torá, totalmente conectado a datas e ritos pagãos. No ensino escatológico de Yeshua, em Mateus 24, quando ele está falando sobre os últimos dias, ele avisa que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Isso porque o engano opera com algum grau e nível de acerto misturado. Diferente do erro,
sendo por isso um pouco mais difícil de ser notado, quanto mais seja próximo daquilo que é verdadeiro, imitando, mimetizando, assemelhando-se. Que talvez seja a diferença entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento, Etz Hadat, a diferença entre o Matzah e o Hametz. Algo que precisa ser discernido e escrutinizado para que se escolha a árvore certa, a árvore da vida, em detrimento da árvore do conhecimento. Assim, Pessah tem como Um dos aspectos centrais é contar uma história sobre a saída do Egito, sobre cada um dos 10 julgamentos ou pragas, para que toda a humanidade soubesse que só há um Criador, um Deus eterno, Echad. Esse memorial, esse reset anual é estatuto perpétuo. É sine qua non que se seja circuncidado. É isso que lemos nos evangelhos quando quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si. O não circuncidado no coração, o não arrependido, o que não vive em obediência, estaria comendo juízo sobre si. Quando lemos a Pessah que Yeshua celebrou, vemos que ele a celebrou com algumas tradições que perduram até hoje, da Halachá, como por exemplo os cálices. Ele levantou o cálice, o terceiro cálice, o cálice da redenção, e os cálices foram estabelecidos a partir da passagem de Êxodo 6, versos 6 e 7, onde nós lemos: Eu sou o Yod-Heh-Vav-Heh, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios e vos libertarei da sua servidão. O tirar seria o primeiro cálice, libertar o segundo, o redimir o terceiro, porque está escrito: e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. O quarto cálice é: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. É o cálice da aceitação. Yeshua teria levantado o terceiro cálice, o da redenção, e dito que o quarto cálice ele tomaria quando ele retornasse. Ou melhor, ele não tomaria até que ele retornasse. Assim, nós temos ritos estabelecidos pela Halachá judaica que foram vivenciados por Yeshua. E temos também a maravilha do Afikoman, que é o tomar 3 matzah, pegar o matzah do meio, quebrá-lo, repartir a parte quebrada menor entre os presentes na mesa, esconder até o final da ceia a outra parte para ser buscada e procurada por uma criança, como que enterrada. Uma revelação maravilhosa do Mashiach Ben Yosef, servo sofredor quebrado por nós, o Cordeiro Pascal, que voltará no segundo êxodo profetizado, Jeremias 29, Apocalipse, que temos também as pragas semelhantes àquelas da saída do Egito, voltará como Mashiach Ben David, montado em um cavalo branco, voltará para reinar em glória, estabelecer o reino messiânico e o início do fim, na restauração de todas as coisas. Assim, o sentido de Pessah é menos sobre rigores da Halachá, com suas inúmeras cercas, e mais sobre o discernir o Matzah e o Hametz, sabendo que o Seor é a velha massa, que precisa ser resetada a cada ciclo de Pessah. Busquemos a Torá pura, busquemos limpar a nossa casa, o nosso coração, para receber uma Torá pura, sendo lavados pela água do Ruach. E é o trigo da Torá com a água do Ruach que vai produzir um matzah como alimento para as nossas vidas. Há algumas belas e maravilhosas tradições. Algumas delas não são meramente cercas. Quando Yeshua admoesta seus discípulos no jardim do Getsemane, onde ele por 3 vezes ora as mesmas palavras, o que denota que ele estava fazendo rezas judaicas que muitos não sequer conhecem, especialmente no mundo cristão. Ele também estava exercitando a vigília estabelecida em Êxodo 12, 42, que diz que é uma noite para ser bem observada para Yod-Heh-Vav-Heh, Shemorim, de Shemor. E o versículo continua dizendo: por tê-los tirado do Egito. Precisamos sair do Egito, desse lugar de constrição que rouba a nossa liberdade para não seguir a nossa alma animal, o nosso instinto mais baixo, mas dominarmos esse instinto mais baixo e vivermos pela escolha da consciência elevada espiritual. E nesse sentido, só conseguimos fazer isso discernindo Matzah de Hametz.
No resto do ano todo podemos comer hametz, não será pecado. Desfrutar de conveniências, desse pão fofinho, que fala também da nossa própria humanidade. Mas só podemos fazer isso discernindo, ou melhor, distinguindo isso do pão da sinceridade, do pão da emuná, da fidelidade, a escolha de obedecer na melhor da nossa capacidade, partindo da pureza da Torá e com discernimento, vivendo a halaká, que não violar a Torá e a sua pureza. E aqui eu me despeço dizendo Shalom, Hag Pesach Sameach.